Graça e paz de Yeshua HaMashiach, Rei dos Judeus, Rei dos Gentios e de todos aqueles que amam sua presença e esperam por sua manifestação. Como também ao Santo Deus e Pai, Yahuwah Tsevaot, Pai do nosso Senhor, Yeshua HaMashiach. Esse vídeo é um vídeo de continuação de uma série que estamos fazendo aqui. O nome do Pai está no Filho. Então, se você ir em vídeos e se você descer, você vai encontrar esses 3 vídeos aqui, olha, parte 1, parte 2 e parte 3. Eu recomendo que vocês assistam esses vídeos para vocês se inteirar do raciocínio que está sendo construído neste vídeo que eu vou apresentar agora. É um vídeo muito interessante, que traz uma verdade muito importante que a maioria das pessoas não conhece. A grande maioria das pessoas que se dizem conhecedoras das Escrituras não consegue entender este assunto. Então eu recomendo vocês assistir O Nome do Pai está no Filho, parte 1, parte 2, parte 3. E também eu recomendo vocês assistirem esse vídeo, para vocês entenderem o que eu estou falando. Eram 2 Jeová? A Bíblia fala, várias vezes de Jeová falou, né? Que Jeová que falou? É isso que vocês precisam entender, tá bom? Vamos hoje estudar um versículo bíblico. Estou aqui no aplicativo JW, ok? Quem conhece esse roxinho, para quem não conhece, é um aplicativo produzido, pelas Testemunhas de Jeová. E aí, eu estou com um versículo bíblico que eu gostaria de ler para vocês e nós vamos conversar um pouquinho sobre este versículo, pois ele nos ensina coisas maravilhosas. Então, vamos aqui começar. Antes, o foco aqui é o 5 e o 6. Mas nós vamos ler aqui o contexto, tá bom? Sempre é bom nós lermos o texto com o contexto, para não criarmos ideias pré-concebidas. Primeiro, a Bíblia está falando aqui, olha, o contexto deste versículo que nós vamos ler é o seguinte: ai dos pastores que destroem e espalham as ovelhas do meu pasto, diz Jeová, ok? Quem são os pastores? Os líderes judaicos que espalhavam o povo de Deus. As ovelhas eram os israelitas, os judeus, e o pasto é a terra que Deus prometeu ao povo de Israel, ok? Portanto, assim diz Jeová, o Deus de Israel. Então, o assunto aqui é para Israel, tá bom? Contra os pastores que pastoreiam o meu povo. Então, agora, a substituição aqui de minhas ovelhas, espalham as ovelhas, foi substituídas agora por meu povo. Então, aqui é claro que é uma ilustração que Deus está fazendo. E é interessante que o capítulo 23 bate com Salmos, Yahuwah, Jeová é o meu pastor. Então, é interessante que o assunto parece que é o mesmo, Mas aqui, olha, Deus ele já está mandando uma mensagem condenatória aos pastores, que são os líderes da nação, os responsáveis por ensinar a nação, tanto os religiosos quanto os de autoridade, os reis, os que tomavam a dianteira do povo. E aí menciona: vocês espalharam as minhas ovelhas, vocês as dispersaram e não voltaram a sua atenção para elas. Então, Deus ele fala aqui com os pastores que eles eram culpados, de certa forma, por espalhar as ovelhas dele, e dispersarem as ovelhas e não darem atenção a elas. Não foi exatamente isso que aconteceu, que quando Jesus Cristo esteve na Terra, ele falou a respeito dos líderes religiosos. Lá no capítulo 23 de Mateus, outra coincidência, você, por favor, depois, possa
está dando uma passadinha lá e dando uma lida, você vai perceber que Jesus Cristo faz uma mensagem condenatória aos pastores, os líderes religiosos e políticos da nação de Israel. E ele chama essas pessoas de hipócritas várias e várias vezes, aplicando claramente a mensagem aqui de Jeremias, capítulo 23. Então, olha o que diz. Portanto, voltarei minha atenção para vocês por causa das suas más ações. Então, as más ações dos pastores fez com que Deus voltasse a sua atenção para eles. Só que o fato de eles terem feito a nação de Israel chegar a um ponto tão lastimável, né, de não conseguir identificar o Mashiach e matá-lo, de certa forma, apoiar a sua morte, fez com que a nação entrasse num grande período que nós chamamos de período da dispersão. Apóstolo Pedro, em sua carta, no primeiro versículo dela, ele fala sobre isso, da dispersão do povo judeu, o povo santo disperso no mundo. Então, quando em 70 era comum os exércitos romanos destruíram o templo de Jerusalém, os judeus foram dispersos no Império Romano, todo o Império Romano. Então, essa dispersão, ela aconteceu em 70, ela aconteceu quando a primeira fase dela foi quando os assírios eles destruíram o reino do norte, depois veio Babilônia, destruindo o reino do sul, levando o povo cativo. Aí o povo voltou, mas já tinha acontecido essa dispersão, principalmente para as 10 tribos, elas tinham se perdido praticamente, e só os da tribo de Judá, Levi e Benjamim, eles voltaram, né, para Jerusalém, né? Algumas outras pessoas de algumas tribos também voltaram, a Bíblia menciona isso, mas a tribo em si, como uma totalidade, elas não voltaram mais, né? E elas se miscigenaram com as outras nações. Por isso que quando Jesus Cristo chega, os judeus não conversavam com algumas das pessoas, né, que moravam em volta deles, por exemplo, os samaritanos, que tinham origens, né, de miscigenação judaica com gentílicos. Por isso que os judeus não conversavam, um dos motivos, né, com aqueles samaritanos. Mas os samaritanos se consideravam filhos de Abraão. Tanto é que na conversa de Yeshua com a mulher, ela fala com Yeshua, né, os nossos antepassados adoravam aqui, neste monte, e vocês falam que é em Jerusalém. Então, eles também, os samaritanos, também eram descendentes, né? Mas miscigenado. É uma coisa que a história conta que vocês podem estudar depois. Então, depois reunirei o restante das minhas ovelhas entre todas as terras, as quais eu as espalhei. Então, por mais que Deus diz no primeiro versículo que aqueles líderes tinham espalhado seu povo, aqui ele fala que ele as espalhou. Por ele permitir, né, as coisas terem acontecido com Israel, ele espalha o povo dele no mundo. Isso você vai encontrar em Oséias, Rocheia. O profeta fala de Deus espalhar o povo e depois fala de Deus ajuntar o povo, com relação ao povo judeu, tá bom? E aí ele está falando aqui, ele ia ajuntar de novo o povo. E vou trazê-los de volta à sua pastagem, ou seja, a terra de Israel. Deus traria o povo de Israel à terra de Israel. Não aconteceu isso em 1948, né? Quando o povo voltou para a terra de Israel, e eles se reproduzirão e se tornarão muitos. Não é isso que tem acontecido, né? Mas esse não é o ponto do nosso estudo, é só contexto. Vou colocar sobre elas pastores que realmente as pastorearão. Isso que ainda não aconteceu. Tá bom? Elas não terão mais medo, nem ficarão apavoradas, e nenhuma delas se perderá, diz Jeová. Essa profecia, ela tem relação direta com o povo judeu. Isso ainda não se concretizou, né? Quando Yeshua HaMashiach, nosso rei, ele voltar, a primeira coisa que ele vai fazer é restaurar o povo de Israel. Então, para quem acredita
teologia da substituição não consegue entender esse conceito, mas é um conceito totalmente baseado nos profetas, e foi o que Jesus Cristo falou, né? Vocês não me virão, Mateus capítulo 23, último versículo. Vocês não me verão até que vocês digam Baru, ou seja, bendito, Bechem, aquele que vem no nome de Yahuwah, Tsevaot, ou seja, aquele que vem no nome de Jeová. Então, os israelitas não veriam Jesus como Mashiach até ele voltar e aparecer em sua glória, com as mãos furadas, né? Os furos, aí eles vão reconhecer Zacarias, né? Capítulo de 10 adiante explica tudo isso para nós, né? Que os israelitas vão reconhecer o Mashiach quando ele voltar, né? Por que eles vão reconhecer que é o Mashiach? Por causa das mãos furadas. Lá em Apocalipse capítulo 1, 7, fala que eles verão as mãos transpassadas e se baterão de lamento. Por quê? Porque eles vão se dar conta de que eles negaram 2000 anos o verdadeiro Mashiach de Israel. Então, essa é uma mensagem de redenção aos judeus, tá bom? Esse é o contexto disso que a gente quer falar agora, que esse que é o ponto do vídeo. Vejam, estão chegando os dias. Quando? Quando o Mashiach reinar. Como sabemos disso? Diz o Pai, em que farei surgir para Davi um renovo. O renovo, se você for estudar, vamos ver aqui, ó. Renovo aqui, olha, é basicamente herdeiro. Aquele que herda toda todo o trono de Davi. O herdeiro de Davi. O renovo é o herdeiro de Davi, né? Justo. Então, ele é justo. Olha só, essa palavra é importante nós observarmos, né? Olha aqui, olha, o paralelo aqui, ó, Isaías 11. Do toco ou do renovo de Jessé, Jessé é pai de Davi, sairá um renovo, aqui, ó, um renovo, ramo novo, renovo. E das suas raízes, um renovo dará frutos. Tá vendo? Falando sobre o Mashiach. E aí fala, ó, ele surgirá como o quê? Ramo novo, renovo, perante ele. Perante quem? Perante o Pai. Como uma raiz numa terra árida. Por que uma raiz numa terra árida? Porque os israelitas vão estar numa situação muito complicada quando o Mashiach aparecer. Isso que a grande maioria dos cristãos não entende. A terra árida é o povo de Israel, o povo carnal de Israel, pessoal. Não estamos falando de igreja, não estamos falando de Israel de Deus, né, que o povo espiritualiza, estamos falando do povo de Israel, a nação. Ele vai vir num período em que a terra vai estar seca, árida, e ele não tem uma figura impotente, nem esplendor, né, para eles, né, para os judeus o Messias não é nada disso. E os nossos olhos, a sua aparência não é atraente. Então, do ponto de vista dos judeus, né, o Mashiach não é atraente de forma alguma, ok? Mas eles vão ver ele aparecer naquele período, né? E ainda, aqui o verso 33, 15 e 16, naqueles dias, naquele tempo, farei brotar para Davi um renovo justo, e ele defenderá a justiça, de novo, palavra justiça, e a retidão no país. Qual país? País Israel, porque lá vai estar uma grande tribulação, vai estar um problema danado. Naqueles dias, Judá será salvo. Então, salvação para os judeus. Jerusalém residirá em segurança. De novo, vai ter a segurança em Jerusalém, que o Mashiach vai reinar lá. E este será o nome. Que nome? O nome que será dado a ele. Olha só que esse texto aqui, olha, é uma repetição desse texto que nós vamos ler aqui, ó, Jeremias. Olha aqui, ó, vamos aqui, ó. Defenderá a retidão no país, em Israel. Igualzinho, né? Nos seus dias, quando? No milênio, nos dias do Mashiach. Judá será salvo, a salvação de Israel. Judá será salvo e Israel residirá em segurança. E este é o nome pelo qual ele será chamado. Preste atenção, nós estamos falando de quem? Do renovo. Quem é o renovo? O Mashiach. Como que o Mashiach vai ser chamado no milênio? Se você não consegue entender isso, você não entende profecia nenhuma.
Jeová é a nossa justiça. O Messias vai ser chamado de Jeová é a nossa justiça. Daí você fica se perguntando, mas Jeová não é o Pai? É o Pai. Mas o Filho vai ser chamado de Jeová de Sedeque. Jeová é a nossa justiça. Vamos ver isso em outros idiomas? É a Bíblia que está falando, né? Não sou eu, olha. Aqui em Jeremias também, 33, 15 e 16. Jeová é a nossa justiça. Repete 2 vezes no livro de Jeremias a mesma expressão. Machia, Jesus, Yeshua, será chamado de Jeová é a nossa justiça. Por quê? Por que ele vai ser chamado de Jeová é a nossa justiça? Porque ele é sacerdote à maneira de Melquisedeque. O que significa Melquisedeque? Malaquisedeque. O que significa? Rei da justiça. Malaque, rei. Sedeque, justiça. Malaquisedeque. Ele vai ser um tipo de Malaquisedeque, ou sacerdote da justiça, né? Rei da justiça. E aqui ele vai chamar também Jeová é nossa justiça. Vai ser o nome que ele vai ser chamado. Vamos frisar, ó. Este é o nome pelo qual será chamado. Jeová é a nossa justiça. Então a Bíblia chama Jesus de Jeová diversas vezes. Se você não entende isso, você não consegue entender as profecias. Talvez você se sente incomodado de falarmos sobre Yeshua, sobre Machia, né? Mas você não entendeu ainda o propósito de Deus para com Machia. Ele vem em nome do Pai. Por isso que a Bíblia fala, bendito é aquele que vem no nome de Jeová. Ele vem no nome de Jeová, ou seja, com o nome de Jeová empossado a ele. Antes de vermos outras traduções disso, só para vocês perceberem que isso aí não é um ensinamento somente do profeta Jeremias. Tem vários outros textos na Bíblia que nós não vamos entrar agora, né? Porque realmente são muitos. E vamos ter outros vídeos também, mas olha o Mashiach, o próprio Mashiach falando isso. Mashiach falando isso. Não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Santo Pai. Vigia sobre eles por causa do teu nome. Qual nome? Yahuwah, ou Jeová, em português, né? A forma mais conhecida. Qual nome? Jeová. O nome que me deste. O nome que me deste. O nome que me deste. Então, o nome Jeová, ele foi dado para Jesus. Jesus recebe o nome Jeová, ou Yeshua recebe o nome Yahuwah. Deu para entender? O apóstolo Paulo, em Filipenses, vamos lá, Filipenses, capítulo 2. Não façam nada por briga, né? Mas mantenha a mesma mentalidade que houve em Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach. Embora ele existisse em forma de Deus, não pensou numa usurpação, isso é, ser igual a Deus. Pelo contrário, ou seja, ele não é igual a Deus, pessoal. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que tinha lá no céu e assumiu a forma de um escravo humano, tornou-se um ser humano. Mas do que isso, mais do que ser um ser humano, mais do que isso, morrer num estado de tortura, mais do que isso, quando veio a ser homem, como homem, se humilhou, tornou-se obediente a ponto de enfrentar a morte, sim, morte numa estaca de tortura. Por essa razão, Deus, o Pai, o enalteceu a uma posição superior e lhe deu bondosamente, olha aqui, pessoal, o nome que está acima de todo outro nome. Pergunta básica: o nome. Tem Bíblias que até colocam em maiúsculo nome. Deus, o Pai, lhe deu o nome que está acima de todo outro nome. Qual é o nome que está acima de todo outro nome? Yod-He, Vav-He. Então, o Pai, para glorificar o Filho, ele pegou o seu nome e colocou no Filho. Então, tem o Yahuwah Pai
E hoje temos o Yahuwah Filho, que é Yeshua HaMashiach, nosso Senhor. Entendeu o que o apóstolo Paulo está falando? A fim de que, no nome de Jesus, se dobre todo o joelho. Então, por que as pessoas vão se dobrar perante Jesus? Porque o Jesus, ele não está só com o nome Jesus, ele está com o nome do Pai. Ele vem em nome do Pai. Onde que nós vamos ver isso? Aqui, olha, no livro de Mateus, capítulo 23. No último versículo. Quando fala de Jerusalém ser abandonada por um período de tempo, né? Ele fala assim: agora a casa ficará abandonada, dispersa, né? Essa palavra aqui pode ser traduzida por dispersão também. Será abandonada, ou seja, vai ficar disperso. O povo judeu ficou disperso. Começou em 70, a dispersão do povo. Pois eu lhes digo, de agora, ou seja, da morte de Jesus em diante, vocês de modo algum me verão. Ou seja, judeu nenhum, ninguém ia ver Jesus. Até que digam, bendito é aquele que vem no nome de Jeová. Então, Jesus vem em nome de Jeová. E isso já está mais que provado na Bíblia. Então, Jeová pode estar se tratando do Pai na Bíblia, de Jesus, e pode estar se tratando do Filho, Jesus, porque ele recebeu do Pai o seu próprio nome, entendeu? E o Pai, ele passa a Jesus a autoridade. Como que ele passa a autoridade? A partir de hoje você vai chamar o quê? Como vemos aqui, olha, vamos voltar aqui, Jeremias. A partir de hoje, quando Jesus Cristo acabou de morrer, né, e ele chegou nos discípulos e falou, foi-me dada toda autoridade no céu e na terra, significa que ele tinha recebido o nome do Pai, entende? O nome do Pai é toda autoridade no céu e na terra, porque o Pai, Deus, ele é a autoridade. Então, Jesus recebe autoridade por receber o nome do Pai. Por isso que ele vai ser chamado Yahuwah Tzedekenu. Vamos ver no original? Isso, pessoal. Todas as Bíblias comprovam isso. Nova Vulgata, latim. Olha aqui, ó. Será chamado de Dominus, Deus, e Justitia, justiça nostra. Ou seja, Deus é a nossa justiça. Porque no latim eles não colocavam, né, o nome do Pai, né? Eles preferiam colocar Dominus, que significa Deus. Ou seja, Jesus será chamado de Deus, nossa justiça, na Vulgata latina, tá bom? Agora, na Septuaginta grega, olha aqui. Aqui está falando, ó. Kagsei, ostos, Yahuwah, Yotsedek. Ou seja, ele vai ser chamado pelo nome de Adonai Tzedek, ou nosso Deus de justiça, né? Aqui está o tetragrama de Yahuwah e aqui Tzedek. Aí está escrito aqui, né? Tzedek, em grego, né? Está escrito em grego aqui, ó, Septuaginta grega, certo? Já vimos a latina, que fala Dominus Justitia Nostra, ou Deus é a nossa justiça, que esse Deus está referindo-se a Adonai, Pai, né? O nome dele, né? Lógico. E aqui o em hebraico, pessoal, a Bíblia original, hebraico, Jeremiahu, 23:6, aí fala exatamente disso, né? Shemô, Asher, Ikerô, Yehuá, Tzedekenu, ou nossa justiça, né? Nossa justiça. Justiça, correção, retidão. Tzedekenu, Yahuwah Tzedekenu, né? Então, veja que está comprovado, tá? No hebraico, no grego e no latim, que Yeshua HaMashiach receberia o nome de Deus. E ele seria o rei da justiça,
por causa de Melquisedeque, né? Melequisedeque. Então, rapidinho para finalizar o nosso vídeo, com chave de ouro, espero que vocês gostem dessa informação. É um vídeo mais curto, mas que tem muita informação preciosa aqui dentro, né? Dessas palavras que estamos falando aqui. É uma coisa mais rápida, né? E mais é uma coisa que tem mais detalhes, né? Sobre a continuação do nosso vídeo aí, né? Vamos lá, ó. Porque este Melequisedeque, rei de Salém, Jerusalém, antes de ser Jerusalém, chamava Salém e também chamava Luz, 2 nomes que ela recebia. Então, este Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, ele era rei e também era sacerdote, ou seja, ele tinha um papel duplo, né? Davi era rei e outros eram sacerdotes, né? Salomão era rei e outros eram sacerdotes. Então, na lei mosaica, na Torá, não permitia-se, né, na linhagem levítica, a pessoa acumular os 2 títulos, né, rei e sacerdote, não podia. Mas Melquisedeque, ele era tanto rei como sacerdote. Por isso, Jesus também é rei da maneira de Melquisedeque. Sacerdote do Deus Altíssimo. Foi ao encontro de Abraão, que é herdeiro das promessas, né? Quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Então, o maior abençoou o menor, lembra? E Abraão lhe deu 1/10 de tudo. Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque. Em primeiro lugar, o seu nome, né? Qual o nome? Melquisedeque. Traduzido significa Rei da Justiça. Tá vendo por que Jesus ele é Melquisedeque, como fala aqui no livro de Hebreus 7? Porque ele é o Yahuwah-Tzedeque, o rei e Deus da justiça. E além disso, ele é rei de Salém, isto é, rei da paz. Lembra que o texto de Jeremias falou que ele vai trazer justiça e paz no mundo? Exatamente, Mashiach. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Então, pessoal, Yeshua HaMashiach, nosso Senhor, ele é o Melquisedeque da Bíblia, né? O tipo maior do Melquisedeque, né? É tudo apontando para Mashiach, nosso Rei, nosso Senhor e nosso Salvador, que virá, para terminar o nosso estudo aqui, né? E ler o último versículo que nós vamos ler, né? Já falei isso uma vez, estou repetindo de novo. Para terminar direitinho, olha. Mashiach, nos seus dias, Judá será salvo, Israel residirá em segurança. Lembra que ele é Melquisedeque, rei da justiça e rei da paz? E este é o nome pelo qual será chamado. Jeová é a nossa justiça. Yahuwah Tzedekeinu, Jeová é a nossa justiça. O nome pelo qual Yeshua será chamado. Que esse vídeo possa enriquecer sua vida na graça e na paz de Yeshua, nosso Senhor, Yahu Tzedakeinu.